27 de fevereiro. Mantenha seus olhos em mim. Ondas de adversidade estão se abatendo contra você, que se sente tentado a desistir. Como os problemas consomem cada vez mais sua atenção, você está me perdendo de vista. Mas estou sempre a seu lado, segurando-o pela mão direita. Conheço muito bem sua situação e não permitirei que você seja tentado além do que é capaz de suportar. O maior perigo é se preocupar com o futuro. Se tentar carregar hoje os fardos do amanhã, vai ficar paralisado pelo peso e acabará caindo. Você precisa se disciplinar para viver dentro dos limites de hoje. É no presente que caminho perto de você, ajudando-o a carregar suas cargas mais pesadas. Mantenha sua atenção voltada para a minha presença no momento atual. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar, agradecer a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, por estarmos aqui reunidos em pensamento e que possamos dar início a mais uma noite do nosso Evangelho, que possamos ser inspirados pelos Espíritos de luz que nos auxiliam, que cuidam, para que esse Evangelho sempre aconteça, sempre dê certo. Muito obrigada a todos que colaboram para isso. Gostaríamos de pedir pela nossa saúde, nossa paz, a proteção do nosso lar, e que possamos, de alguma forma, plantar uma sementinha que seja o mínimo possível, o mínimo para fazer a diferença, com certeza. Muito obrigada a todos que nos auxiliam e que possamos levar esses ensinamentos também para fora desses 30 minutos, mas também para a vida, para o nosso dia a dia, para os nossos próximos, para os nossos amores, para quem está perto de nós, enfim. Muito obrigada, Pai, pela inspiração, por todo o teu amor e o seu carinho na hora de cuidar da gente. Assim seja. Amém. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? Levanta o dedinho, quem gostaria de ler? Nani! Vamos lá. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item 1. Retribuir o mal com o bem. Então, capítulo 12, item 1. Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para todos os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que o vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida?
Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sedes, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los apresentando-se ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Nossa, como ainda é difícil, né? Eu digo por mim. É interessante que quando a Antônia fez a leitura e a Lívia fez a oração, eu elevei meu pensamento a duas pessoas distintas. Uma é que eu conversava ainda agora, que falou que está num desespero danado e está tentado a atentar contra a própria vida. E eu conversava com ele ainda agora, antes de entrar para o culto. E aí, quando você começou a falar, eu lembrei dele e encaminhei bons pensamentos e a minha oração para ele. E quando a Lívia falou que pedia pela nossa saúde,
tem na minha família uma pessoa? Na minha família, eu não posso dizer que é minha família, é esposa do meu primo. E nós não temos um bom relacionamento. Só que ela está necessitando muito. E tem uma prima minha que ela está sempre pedindo, orem por ela, orem por ela. E aí, nesse momento, eu enviei também, né? E assim, não que seja ela minha inimiga, não quero mal nenhum a ela. É só divergência de opinião. E assim, aquilo que a gente fala, pessoas que não conseguimos nos conciliar, né? A gente sabe que não dá para viver bem, então é melhor a gente deixar ir do que ficar naquela coisa que fere, né? Tentando em vão. Então, assim, que seja feliz, que fique bem. Se um dia a gente se encontrar, se houver a possibilidade de falar qualquer coisa, a gente faz. Se não, fica cada uma do seu lado. E aí a gente para e pensa quanto a gente ainda, em alguns momentos, não consegue fazer isso, né? Amar ao inimigo. Como eu disse, a pessoa em questão não é minha inimiga. Eu acho que eu não tenho inimigo nenhum. Não sei se eu fiz algum, pelo menos conscientemente. Inconsciente a gente sabe que a gente tem, né? Mas conscientemente eu acho que não. E também, assim, não realmente. Hoje não. Já teve uma pessoa que eu não quis mal, mas eu queria vê-la bem longe de mim. Hoje, graças a Deus, esse sentimento não está mais no meu coração. Eu tenho muito carinho, porque é uma pessoa da minha família. E eu fiquei muito feliz na hora dessa mudança, né? Em que eu percebi que eu estava de um lado e hoje eu estou de outro. Mas, se nós formos ver, tirando o inimigo, vamos colocar, por exemplo, de uma pessoa que nos faz mal, né? Como tem aquela lição de um criminoso, né? Porque são pessoas que nós precisamos conviver, mas que nós não queremos. Pessoas que nós sabemos que, como nós, têm muito defeito e ainda não conseguem caminhar corretamente e muitas vezes não conseguem nem enxergar os defeitos que têm, como nós muitas vezes fazemos. A gente vê da necessidade de nos afinizarmos com essas pessoas, porque são exatamente elas que têm muito a nos ensinar, porque elas nos fazem ver o lado que a gente quer esconder, aquele lado obscuro que tem no nosso ser, que a gente deixa guardadinho, que vai colocando um monte de coisa em cima para fingir, fazer de conta que ele não existe, mas que ele está aqui. E, de repente, de uma hora para outra, ele aparece, né? Então, a gente vê a necessidade da gente compreender o outro, não julgar, mas de saber que ele tem as dificuldades, e aí, claro que a gente não pode usar como atenuante, né? Porque teve dificuldade, aí justifica o ato que comete. Mas compreender, né, que naquele momento, daquela dificuldade toda, ele não conseguiu fazer algo positivo, ainda continua errando. Da necessidade de nós entendermos se não conseguirmos perdoar, né? Da gente desejar o bem, como eu acabei de ler, sem nenhuma condição mesmo. É desejar simplesmente quando nós pensamos que somos todos filhos de Deus, somos irmãos, que somos uma grande família e que precisamos estar bem uns com os outros. Porque quando estamos bem uns com os outros, nós conseguimos fazer coisas melhores, nós conseguimos ter mais leveza no nosso proceder e a vida fica mais tranquila, né? O fato de você estar num ambiente agradável faz com que a gente fique relaxada, com que a convivência seja melhor. Tudo fica melhor quando a gente está bem. Nós já sabemos que, assim, tem pessoas que realmente a gente não vai conseguir conviver, né? E não é isso que o Cristo disse. Ele deixou muito claro nesse texto. Ele disse que nós sabemos que não teremos condição de caminhar da mesma forma de que caminhamos com um amigo, caminhar com um inimigo, mas que pelo menos a gente se esforce para fazer o nosso melhor,
É fácil aquele que está bonitinho, cheiroso, aquele que é nosso fechamento, mas aquele que discorda da gente, aí a gente já começa a olhar assim meio de cara torta, né, meio de lado. Exatamente para esse aí é que a gente precisa se empenhar mais. Eu estava pensando durante a leitura, eu estou assistindo a edição do Big Brother esse ano, por conta dos conflitos, né? E na semana passada foi a eliminação de uma das participantes e eu fiquei realmente chocada, porque assim, quando começou aquele negócio todo, eu falei, não estou acreditando que isso está acontecendo, então vou acompanhar, porque é muito difícil, são muitas informações, né, que nos chegam. Se você não acompanha, você já pega as coisas tudo pela metade. Então, você não tem como dar a sua opinião, né? Você não tem como formar uma opinião. E aí eu comecei a assistir. E aí você vai vendo o desenrolar das situações e, num determinado momento, torci muito para ela sair, né? Porque aquela convivência ali estava muito, muito desagradável para todo mundo. E eu acho que não é esse o tipo de convivência, de programa que a gente quer ter, né? Que a gente quer que entre na nossa casa. A gente até permite, por motivos variados, mas não é aquilo que a gente quer assistir. E eu achei muito bacana, porque assim, nós vimos que as pessoas também não estavam gostando daquele comportamento, né? E aí a gente vê, poxa, graças a Deus, as pessoas estão começando, eu acho que conseguir separar o joio do trigo, né? Pode ser uma pessoa que é influente, pode ser uma pessoa conhecida, mas se ela agiu mal, ela precisa ser, vamos dizer, punida, né? Ela precisa arcar com as consequências dos atos dela. Eu achei muito bacana. E aí, quando ela saiu, que houve toda aquela fala do apresentador do programa, eu falei assim, meu Deus, agora imagina essa pessoa, quando chegar aqui do lado de fora, que assistir tudo, não o que aconteceu lá dentro, porque ela estava lá dentro, ela sabia exatamente o que aconteceu, mas o que as pessoas aqui fora estavam desejando, estavam pensando, né? E aí eu já comecei, não é amolecer, mas é entender que assim, a punição já veio, que era a saída do programa. E agora, como é que ela vai lidar? Porque tem uma mãe, tem um filho envolvido nessa situação, além dela, tem familiares, né? E é uma situação muito triste, e a gente fica pensando, meu Deus. E aí eu achei bom, assim, é aprendizado sempre para mim, quando eu vejo uma novela, quando eu vejo uma situação dessa, porque eu sempre tento me posicionar. Não sei se eu estivesse diretamente ligada, se fosse assim, entendeu? Mas do lado de cá, eu acho que eu já consegui. Naquele momento, ela tem que sair. Agora, ela não precisa, como eles usaram muito lá, cancelamento. Ela não tem que ser cancelada da vida das pessoas. Ela tem que se conscientizar de que ela tem uma dificuldade e precisa tratar essa dificuldade. Então, agora é a hora da acolhida, né? Então, eu acho que era isso que eu queria falar, que nós precisamos saber onde nós vamos nos meter, onde nós vamos seguir, com quem vamos seguir, e aqueles em que há necessidade do afastamento. Afastamento porque a convivência não é saudável, a convivência não é possível, mas a gente não precisa arriscar a pessoa da nossa vida, do mundo, né? A gente tem que dar uma chance, sempre, de vez em quando, voltando ali para ver se o nosso coração já está um pouquinho mais maleável, que a gente consiga mudar os sentimentos, né? Mudar as vibrações que a gente envia a essas pessoas, que a gente tenha sempre a compreensão de que todos nós precisamos de compreensão e de perdão, e entender o outro, né? Como ser em evolução, que somos todos nós. É isso. Perfeito. Quem mais gostaria de falar? Lívia. Eu amei a fala da Nani, eu acho que é isso mesmo, né? E conforme ela foi falando, eu fui lembrando da palavra hipócrita, né? Que a gente estudou no NEP essa semana, que fala muito disso. Que o que é a pessoa hipócrita? É aquela que vive uma outra realidade, né?
que não condiz com, né, com o que ela está falando. Ela fala uma coisa e faz outra coisa, né? E em relação ao que ela falou muito de parente, né, e família, é complicado, né? Porque são pessoas que têm o mesmo sangue, vamos assim dizer, né? Mas que têm a mente, a cabeça totalmente diferentes. E em algum momento a gente é obrigado a conviver, seja por algum evento ou, né, enfim, alguma coisa, somos obrigados a conviver. E eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo pedir amizade. Eu não vou ficar, ai, eu te amo, tal. Eu fico na minha, não trato ninguém mal, mas fico na minha, né? Não consigo ser falsa. Então, eu penso muito assim também, e a gente vive falando disso aqui, da intenção do nosso coração. Então, eu fico pensando assim, Deus ia gostar de eu estar lá abraçando a pessoa, ai, como você é linda, como eu te amo, e eu, dentro de mim, estar odiando aquela pessoa, ou simplesmente Deus ia me olhar, né, com bons olhos, se eu simplesmente me afastar, assim, não, tá tudo bem, eu só quero ficar perto do fulano, entendeu? Mas está tudo bem. Então, a gente tem que muito se autopoliciar, né? Aí vem o autoconhecimento que a gente fala tanto aqui, né? Da gente saber de qual sentimento aquela pessoa ou aquelas pessoas, não sei, sendo parente ou não sendo parente, sendo colega de trabalho, qual sentimento que aquela pessoa desperta na gente e como eu posso fazer para evitar isso? Se ainda é estar afastado da pessoa, então que seja, entendeu? Não, prefiro não conviver. Se tiver a possibilidade de você não conviver, ok, é melhor do que ficar naquele embate, naquela coisa de eu te odeio mais, não, mas eu te odeio mais, aí fica naquela picuinha, naquela coisa que só vai gerar energia ruim, que a gente sabe muito bem disso, um vai ficar obsediando o outro, encarnados, a gente sabe que isso também existe, não é só espírito desencarnado que obsedia a gente, nós aqui também na Terra, encarnados, a gente pode obsediar alguém, assim como alguém pode obsediar a gente, então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Então, fazer muito essa autoanálise, né? Pensar assim, poxa, o que aquela pessoa faz? Ai, quando ela entra, assim, eu tenho raiva, então vou procurar me afastar. É assim, os incomodados que se mudem, né? Então, se eu estou incomodada, eu prefiro me afastar, entendeu? Eu prefiro não deixa, não quero desejar mal nenhum, porque eu sei que se eu ficar perto pode ser que crie um conflito. Então, é mais ou menos isso, né? Que a gente tem que, né, tentar ir educando a nossa mente para isso, né? Já pensou quantas brigas entre familiares, enfim, não só com familiares, quantas brigas entre as pessoas mesmo poderiam ser evitadas se as pessoas antes parassem para pensar, não vale a pena, deixa o fulano quieto, ou deixa eu quieto aqui no meu canto, eu ainda não estou conseguindo amar ele, mas também não vou odiar, porque não me fez nada, tal, deixa para lá. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco dessa máscara da hipocrisia, que todo mundo tem um pouco, uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos, né? E tentar ser mais francos, né? Ser mais sinceros com a gente mesmo em relação a esses relacionamentos, né? Com pessoas de fora. É muito fácil a gente amar um pai, uma mãe, vamos assim dizer, um esposo, né? Uma esposa, é muito fácil a gente amar, porque a gente, né, tá no nosso meio, entendeu? É fácil, são os nossos amores, vamos assim dizer, um filho, uma filha, mas uma pessoa assim que não vai muito, que não bate, aí fica mais difícil. E em relação ao que a Nani falou do Big Brother também, eu concordo com ela. Não havia necessidade de tanta coisa que foi dita e que foi falada lá. Eu acho, não sei se a pessoa estava num momento amargo da vida e não foi legal. E eu acho assim que também não nos diz respeito julgar, né? Que foi também assunto do NEP, que uma menina que eu sigo, né, em relação a essa situação, ela falou: se a gente estivesse lá 24 horas por dia sendo filmado, a gente não ia ficar fazendo meditação,
tomando suco verde. Se a gente desse de cara com alguém ali que o santo não bate, a gente ia brigar, a gente ia... Porque o ser humano é assim, infelizmente, né? A gente ia colocar o nosso lado animal para fora, ia ter que tentar se controlar muito, ser muito espírita mesmo, muito cristão, para conseguir não entrar num embate desses, né? Então, agora é a pessoa sair, né? Ela já saiu, né? E tentar, né, ter essa redenção, tentar ser uma pessoa melhor, assim como todos nós precisamos, dia após dia, também tentar ser melhores. Primeiro com a gente, né, e também com os outros, né? Se a gente tentasse tratar melhor os outros, olha, o mundo com certeza teria muitos e muitos e muitos conflitos a menos, né? Mas às vezes a gente coloca sempre o lado animal, né, em primeiro lugar, infelizmente ainda, mas a gente vai aprender com isso, com certeza. Tudo é questão de evolução. Show. Quem mais gostaria de falar? Levante o seu dedinho. Eu gostei muito dessa parte que fala assim: os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Então, até as pessoas muito ruins, a gente sabe que existe, né? Pessoas de índole ruim, pessoas mais mesmo, pessoas que agem somente por instinto, até elas amam alguém. E aí, aqui no texto fala, né? É muito fácil você amar quem te ama. Até as pessoas que são más fazem isso. O desafio é amar quem está pisando no teu calo. Porque, assim, falar é fácil, né? A gente aprende aqui no Evangelho, falar é fácil. Na hora, dói. Mas o que a gente busca aqui? A gente busca praticar, né? Nem que seja um pouquinho. Que a gente treine, colocar em prática um pouquinho do que a gente estuda, né? Não é fácil, não é fácil. A gente, como vocês já falaram, a gente não precisa ter eles na nossa vida, a gente não precisa confiar, a gente não precisa botar dentro de casa, a gente não precisa botar a mão na cabeça. Não, que a gente não precisa desejar o ódio, não precisa ficar com rancor, nem desejar vingança. Tudo isso que deixa a mochila mais pesada, a gente não precisa. O que a gente pode fazer? A gente pode orar por eles. Uma frase que a Luciana fala aceita e segue. Como é que é? Ama e segue, perdoa e segue. Como é que é, Lu? Abençoa e segue. Abençoa e segue. É isso. Que a gente quebre o ciclo de ódio, né? Que a gente consiga quebrar, que seja na gente. A gente sabe que já teve muitas existências, nós espíritas acreditamos nisso. A gente é capaz de ferir também, até por uma palavra, de repente a gente já feriu muita gente, a gente nem sabe. Como a gente já viveu muitas vidas, de repente nessa vida a gente não tenha inimigo, mas a gente de repente tenha inimigo de outras vidas que nos persegue, a gente não sabe. Que esse ciclo se quebre na gente, né? A gente não sabe o que aconteceu. O que mais que eu gostaria de falar? E que a gente consiga aprender com as crianças. Outro dia a gente estava falando das crianças, né? Que tem o coração puro, que briga e está tudo bem de novo, e abraça, ele é meu amigo de novo, e entra facilmente para poder fazer novas amizades, que a gente consiga aprender com as crianças e com os animais, né? É uma delícia observar os animaizinhos também. É uma delícia. Eu tenho 2 aqui, meus chuchus, vocês gostaram, assistir mamãe, tudo aqui. E tem uma frase de Joana de Ângeles que, só para encerrar, para poder passar para a Nani, que já está com a hora bem avançada: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, e sim o mal que eu faço aos meus semelhantes. Então, a gente tem que se preocupar com esse mal, que é o que a gente está fazendo, né? Olhar para o que a gente está fazendo. Não o que os outros fazem com a gente. O que os outros fazem com a gente vai treinar, relevar.
perdoar, orar por eles. Tudo é questão de energia, a gente sabe quando a pessoa não gosta da gente, só de chegar perto dela. A gente sabe pela energia da pessoa, né? Tá escrito isso no texto também. Então, o segredo é esse. Vamos orar e treinar, né? Colocar esse estudo em prática, que é bem desafiador, não é fácil, não. Vou chamar a Nani, tá, gente? Vem, Nani! Que a gente seja responsável pelas nossas atitudes, né? E como vocês disseram aí, que o mal pare na gente, que a gente não continue a propagar, que não seja um caminhão de lixo, né? Que a gente pare ali e Nani, ficou mudo. Foi. O pessoal adora me ligar esse horário, eu não sei qual é o problema. Meu Deus! Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Que tenhamos esse despertar das vidas que tivemos e das vidas que teremos, que nós possamos encontrar em Deus, na espiritualidade, o nosso amparo, o nosso consolo, lembrando que vivemos muitas situações que hoje precisamos resgatar e que viveremos tantas outras, e que sempre, em momentos de dificuldades, nós não desanimemos, que cada vez que a gente falhar, porque ainda falharemos muito, que a gente não se sinta menor do que ninguém, mas que se sinta um pouco feliz por, naquela situação, já conhecermos o que precisamos fazer e que a gente consiga sempre mudar. Obrigada à espiritualidade, aos bons amigos que nos amparam, que fluidificaram as nossas águas, que nos protegem, que estão sempre conosco, nos tutelando para que a gente não erre. Infelizmente, muitas vezes, nós não conseguimos fazer com que eles nos acessem e ainda falhamos, mas eles continuam ao nosso lado, que a gente possa despertar e sentir que eles estão aqui e que podem nos ajudar, e que a gente tenha essa vontade. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou, eis-me aqui, minha dor serenou. Graças a Deus. Que estudo maravilhoso. Vamos tirar nossa foto? Todo mundo? 1, 2... A Suélia apareceu, né? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Se quiser.